pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês um pouquinho desse site, esse portal muito interessante, que é o Google Arts and Culture, ou Google Arte e Cultura. Nele, você tem uma infinidade de galerias, exposições, fotos de lugares, museus, onde você pode viajar um pouquinho pelos lugares do mundo, tá? Vou apresentar um pouquinho as características para vocês e como que funciona o acesso ao site sem login, tá? Primeiramente, vamos abrir lá o nosso Google e escrever Google Arte e Cultura. O primeiro link que abre, a gente já vai ter acesso ao portal. A maior parte das informações já estão traduzidas para o nosso português quando você faz esse caminho. Mas infelizmente o site não é todo traduzido, então algumas informações ainda estão em inglês. Vou apresentar para vocês 4 categorias: a categoria Street View, lugares, artistas e figuras históricas. Então, para começar, vamos clicar aqui em Explorar. Pronto. Agora eu venho aqui em Street View. A ferramenta Street View foi desenvolvida para que as pessoas possam passear pelos locais mais famosos do mundo sem sair de casa. Sem dúvida é algo muito revolucionário presente nesse portal. Na parte inferior da tela, podemos visualizar museus espalhados ao longo de todo o mundo, como por exemplo o nosso MASP, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Clicando sobre o botão, visualizamos aí a exposição permanente do nosso MASP, onde podemos navegar utilizando os botões do mouse e observar as telas, as composições, as obras presentes no nosso museu. Sem dúvida nenhuma, é uma interessante ferramenta para que a gente possa conhecer e viajar aí por exposições famosas em todo o mundo. Então a gente pode navegar e sempre observando as características e os detalhes das obras disponíveis. Muito bacana. Vamos voltar? Na parte inferior da tela, podemos visualizar pontos turísticos de todo o mundo e monumentos icônicos e históricos, como, por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé. Olha que bacana! Quando a gente clica sobre a imagem, nós podemos verificar aí as características desse monumento tão importante e fundamental. Muito bacana. Aqui está o Platô de Gizé. Muito legal. Também o Coliseu, o anfiteatro mais icônico do período aí do Império Romano, ainda muito bem conservado. Olha que legal. Podemos dar zoom aí para olhar as características. Muito legal. Então essa é a ferramenta Street View. Subindo um pouco no canto superior da tela, vamos voltar para o campo Explorar. Vamos ver as categorias. Vamos olhar um pouquinho o campo que é artistas, tá? Então a gente tem mais de 10 mil artistas disponíveis com suas obras expostas no site. Nós temos duas formas de localizá-los. A gente pode pegar aqui por A a Z, que seria por ordem alfabética, e nós podemos também ver por período. Eu gosto bastante dessa possibilidade por período, porque aqui vai aparecer uma linha histórica, onde a gente pode localizar os trabalhos de acordo com a cronologia. Então eu vou colocar de 1500 a 1700, um período mais ou menos aí que abrange o Renascimento. Então aqui vão aparecer os principais pintores que estão disponíveis para a gente visualizar aqui no site. Eu gosto muito desse pintor Rafael, que é um pintor italiano do Renascimento, que veio de 1483 a 1520. Olha a informação dele aqui em cima. Temos uma breve descrição de quem é essa pessoa, de quem é esse pintor. E aqui embaixo nós temos as obras que estão expostas. Nós também podemos visualizar as obras por ordem cronológica. E olha que legal, pela ferramenta de cor. Então você pode localizar as obras mais ou menos de acordo com uma cor que é a que prevalece ou que predomina na composição. Então vamos voltar à visualização inicial, clicar numa obra para analisarmos o conjunto. Olha que legal, aqui nós temos a ferramenta de zoom. Na parte inferior nós temos o nome da obra, o nome do autor e a data em que ela foi mais ou menos produzida. E olha que informação fundamental, o museu onde ela se encontra. No caso, ela se encontra em Brescia, na Itália. Vamos voltar lá para o nosso Renascimento.
para analisar um pouquinho esse cientista, pintor, artista, Leonardo da Vinci. Olha que bacana, no caso do Leonardo, a gente tem algumas matérias, algumas exposições específicas que contam um pouquinho do trabalho dele. Uma específica muito legal, que é sobre os objetos de engenharia do Leonardo da Vinci, muito bacana mesmo. Então a gente tem alguns trabalhos que ele produziu, ou projetos hidráulicos, que ele desenhou no período, colocados em prática. Muito legal. Infelizmente, a maior parte das informações está em inglês, tá? A gente tem alguns vídeos aqui também, olha só. Que bacana. Então é uma forma da gente poder conhecer um pouquinho mais do trabalho do autor, do trabalho desse cientista tão importante. Olha só que legal. Os maquinários que ele desenvolveu e etc. Vamos voltar no campo explorar. Vou apresentar para vocês uma ferramenta muito interessante que é a Figuras Históricas, onde temos mais de 7.000 pessoas, mais de 7.000 personalidades listadas, onde são apresentadas suas biografias e trabalhos aí que apresentam a história de cada uma dessas pessoas. Como exemplo, queria mostrar para vocês um pouquinho aqui da página do Nelson Mandela. Nelson Mandela, que faleceu em 2013. Aqui nós temos uma breve biografia dele. Ele que foi uma personalidade muito importante na luta contra o racismo, principalmente na África do Sul, onde ele chegou a ser presidente. Aqui nós temos 8 matérias sobre ele, uma delas bem bacana, que apresenta um pouquinho, chamada A Década de Mandela, que apresenta um pouquinho o processo que ele passou. Então, como um prisioneiro se tornou presidente. Muito interessante. Aqui mostra com um relato de fotos e textos a passagem do Mandela de prisioneiro a presidente, que vai, sem dúvida nenhuma, transformar aí a África do Sul, transformar as relações sociais da África do Sul na luta contra o racismo, contra o apartheid. Bem legal. Na parte inferior aqui nós temos também uma grande quantidade de fotos que apresentam aí um pouquinho da história dessa personalidade. A gente pode ir passando as imagens. Com a mesma estrutura, na parte inferior nós temos aqui informações sobre o local onde se encontra essa obra e informações sobre ela, com título, um breve relato, detalhes, e na parte inferior com obras que se relacionam ao trabalho apresentado. Agora eu quero apresentar para vocês a ferramenta Lugares. Nessa ferramenta a gente tem mais de 10.000 locais de todas as partes do globo, onde são apresentadas fotografias, obras de arte, exposições em museus, que apresentam um pouquinho da história de cada um desses países ou dessas cidades. Como exemplo, vamos escolher a França. Aqui nós temos uma descrição do país, com algumas características. Serão 102 coleções listadas que apresentam algumas características dos museus do país. Uma exposição muito interessante é a exposição sobre a Torre Eiffel. Ela vai apresentar algumas características do processo de construção desse ícone da cidade de Paris. Ao mexermos na tela, aparecem novas fotografias com algumas descrições que explicam aí o processo de construção. Sem dúvida, muito interessante. Já os Estados Unidos possuem mais de 1 milhão de itens apresentados em 487 coleções, como a coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York, que apresenta algumas obras importantíssimas desse período da história artística mundial. Mas nós também temos exposições brasileiras aqui. O Brasil possui mais de 28.000 itens, em 63 coleções dos principais museus do país. Já apresentei para vocês algumas características do nosso MASP, mas também temos outros, como a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que possui aí uma série de trabalhos importantes que vão retratar a nossa história e também que apresentam as características do nosso povo, como a obra O Caipira Picando Fumo, de Almeida Júnior, de 1893. Aqui são apresentadas algumas características dessa obra. Nós temos uma ferramenta de zoom. E na parte inferior da tela, temos obras que se relacionam, como Saudade, que é outro importante quadro de Almeida Júnior feito nesse período. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nele, eu apresentei algumas características da ferramenta Google Arte e Cultura, mas muitas funcionalidades ainda estão aqui para serem descobertas por você. Aproveite esse período de pandemia para ampliar seus conhecimentos sobre a arte e a cultura humana. Não se esqueça de dar joinha e se inscrever no canal. Até a próxima!